Vamos ficar em pé e cantar com alegria desse cuidado que Deus tem para conosco. Cante. Porque estarei eu triste, porque na treva andar, senti-me tão sozinho, sempre a desanimar. Se Cristo é meu conforto, amigo na aflição, se até as aves esperam na sua proteção, se até as aves esperam na sua proteção. Cante com o coração. Feliz e muito alegre, cantando viverei. Se Deus protege as aves, cuidará de mim também. Quando estou abatido, sem volta em sombra vou, o coração ferido ou perseguido sou. Jesus é meu amparo, é meu consolador, envolve-me em seus braços e alívio da minha dor, envolve-me em seus braços e alívio da minha dor. Feliz e muito alegre, cantando viverei. Se Deus protege as aves, cuidará de mim também. Mais uma vez, Senhor. Feliz e muito alegre, cantando viverei. Se Deus protege as aves, cuidará de mim também. Pai querido que estás nos céus, nós somos muito gratos porque o Senhor nos trouxe esta manhã de sábado neste lugar para que pudéssemos aqui render nosso preito de louvor e gratidão ao Teu nome pelas bênçãos concedidas durante esta semana. Certamente muitos de nós temos necessidades que ainda não foram atendidas, temos questões que estão na nossa mente que carecem de respostas. E o Senhor tem as respostas e o Senhor pode atender às nossas necessidades. Por isso queremos te pedir que venhas estar com cada pedido, com cada motivo de preocupação que temos.
Que o Senhor atenda os que aqui estão e os que ao redor do mundo se reúnem na tua igreja todo sábado pela manhã, mas em especial aqueles que ainda não tomaram a sua decisão, em especial aqueles que não puderam comparecer, mas que anseiam por esses momentos de louvor, de adoração, de gratidão que o Senhor nos concede a oportunidade de ter mais uma vez. Abençoa, Senhor, o teu povo. Darás a cada um a paz que precisa para que, de coração contrito e em espírito de louvor, te conduza o seu pedido nesta manhã, e o Senhor, pela sua misericórdia e pela sua grande bondade, certamente atenderá a prece que é feita de coração. Assim pedimos, agradecendo esta oportunidade e pedindo que a programação que foi feita aqui, e o pastor Mauro que nos conduzirá ao sermão, sejam abençoados e a sua mensagem atinja as nossas necessidades. Em nome de Jesus, amém. Provai e vede. História de hoje: nada é impossível. Alguém tem alguma ideia? Acredito que não vai haver nenhuma possibilidade de irmos a esse campo. E por que pensam isso? É porque não temos dinheiro. Já pensamos em muita coisa para fazer, mas é muito dinheiro que nos pedem. Já fizemos os cálculos. O Campuri vai nos custar 5.400. 5.400 dólares? Nossa, É, Como sim, vamos eu conseguir consigo. tudo isso? É muito dinheiro. Conseguir? Eu tenho uma ideia. Boa tarde, desbravadores. Boa tarde, Senhor. Descansa. O Clube Amanhecer tem um grande objetivo este ano. E eu estou aqui, nesse momento, para lançar o projeto para cada uma das unidades. Quantos querem ir ao Campuri? Eu, Senhor. Eu também quero ir ao Campuri. Mas para isso, precisamos do compromisso de cada um de vocês aqui. Em um projeto que vai mudar a vida de cada um dos que se envolverem nele. Quantos aceitarão o desafio? Eu, Senhor. Nesse mesmo dia, os conquistadores receberam um pequeno treinamento, se organizaram e foram às ruas para vender a revista Nosso Amiguinho. Ao final do dia, ao contar o dinheiro arrecadado, tiveram uma grande surpresa. 1.600.000, 1.700.000, 1.800.000, 1.900.000, 2 milhões de guaranis. É um verdadeiro milagre. Não consigo acreditar. Amigos, eu já falei com o nosso tesoureiro e tomamos a decisão de ser fiéis ao nosso maior sócio. 140, 160, 180 e 200. Aqui está o dízimo do Senhor. À medida que os domingos passavam, os resultados eram magníficos. Eles arrecadavam muito mais do que esperavam. E a tristeza que havia no começo se transformava em um entusiasmo inexplicável. Durante 8 meses, os desbravadores trabalharam arduamente comportando com a revista. Chegou um mês no qual o acampamento tinha que ser pago.
e as arrecadações chegaram a $6.500, o que foi usado para inscrição e passagem, compra de barracas e equipamentos para o clube. A realização do sonho de ir ao Campore, de participar das reuniões, do louvor, das competições e jogos, foi muito importante para os desbravadores, mas a experiência de fé e fidelidade a Deus marcou suas vidas para sempre. Provai e vede. A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado tranquilo descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim. Se recebe, se aceita e fim. Pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo. E sem hesitar, estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar. Nos dá esperança que move, a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga
e Cristo pagou por mim. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim, e Cristo pagou por mim. Graça, graça. Amém. Sabe que as músicas que cantamos até agora formam uma base sólida para entendermos que Cristo cuida de nós? Conversamos sobre como é bom ter a Deus ao nosso lado, e não importa o que aconteça. Isso vai nos ajudar agora a continuar, a partir daí, o nosso pensamento. O título da nossa conversa de hoje é uma pergunta. Você se importa? Sabe, dizem que o contrário de alegria, satisfação, carinho e atenção é a indiferença. Seguir a vida porque é assim mesmo, enxergar o erro e não fazer nada. Dizer, o problema não é meu. Estar apático diante dos nossos problemas e dos da igreja. Esse pode ser o maior mal que sofremos hoje. Por isso, chego à seguinte pergunta. E aí, você se importa ou não? Tanto faz. Diz uma historinha, uma alegoria, de que um ratinho vivia na rachadura de uma parede numa fazenda, no interior. E um dia, fazendeiro e a sua esposa chegaram em casa com embrulhos do mercado, com sacolas cheias de compras. Começaram a desfazer as compras e a guardar as coisas, e o ratinho espertamente olhava pela rachadura na parede, na sua toca, curioso, como todos os ratinhos são. Ele quase caiu duro de medo quando ele viu que um dos itens comprados era uma ratoeira. Ele ficou desesperado. Começou a correr pela fazenda e a falar com os outros. Veja, uma história inventada, que rato não fala. A correr pela fazenda e conversar com os outros animais. E ele chegou para a senhora galinha e disse, olha, compraram uma ratoeira. Eu estou desesperado. Nós precisamos nos preocupar com isso. E a senhora galinha disse, olha, seu ratinho, ratoeira é um problema seu, não meu. Se vira. O que isso vai fazer diferença na minha vida? Essa ratoeira é para pegar ratos, não galinhas. Ele, meio decepcionado, correu até a senhora vaca. Não sei como ele conseguiu chamar atenção, né? Porque ele é tão pequenininho. E disse, senhora vaca, compraram uma ratoeira. A senhora vaca olhou para ele e disse,
olha, o máximo que eu posso fazer é torcer para que essa ratoeira não te pegue. Eu vou ficar aqui torcendo, desejando o melhor para você, mas não tem nada a ver comigo a ratoeira. O ratinho saiu decepcionado, cuidando onde pisava, foi para sua toca e lá ficou. No meio da noite, um estampido era o barulho clássico de uma ratoeira que estava armada e tinha pego a sua presa. Felizmente para o ratinho não era ele, mas era uma cobra venenosa. A esposa do fazendeiro acordou assustada, correu até lá e foi picada pela cobra. Ela começou a adoecer e sabe que o fazendeiro entendia que um bom remédio para alguém que estava com febre por causa de uma picada de cobra era uma canja de galinha. E fez a canja. Infelizmente, a sua esposa não sobreviveu. E para o velório vieram parentes de todos os lugares. Na pressa, a primeira coisa e mais rápida que ele pensou foi a senhora vaca. E lá foi ela, para o almoço e jantar daquele dia. E o ratinho pensou, puxa, se todos tivessem me ouvido. A minha pergunta fica, você se importa? Tem a ver com você? Ou simplesmente vamos continuar indiferentes em relação ao mundo? O problema dos outros é dos outros e não meu. O que você acha? O texto bíblico de hoje é uma exortação. Exortação é um conselho, é um aviso com o intuito de advertir, chamar a atenção. É uma grande placa luminosa dizendo, cuidado, faça diferente. Não entre nesse caminho porque ele é de perdição. Paulo em Filipenses, no capítulo 2, dos versos 1 a 18. Se você quiser nos acompanhar, pode usar também o seu dispositivo e pode entrar no site da igreja também, igrejonas.com/sermão, sem acento, e você também pode ler lá todos os textos que vamos ler hoje. Filipenses capítulo 2. Praticamente vamos estudar o capítulo todo hoje. Eu vou contextualizar um pouco a ideia deste capítulo. Epafrodito, um discípulo de Paulo, havia trazido para ele de Filipe uma oferta bem generosa. Paulo a recebe, mas junto com a oferta vem uma preocupação. O mensageiro diz, parece que a igreja em Filipos está dividida por elementos exteriores, falsos profetas, encontramos essas referências em Filipenses capítulo 3, versos 1 a 3, ou interiores, membros que não se entendiam, Filipenses 4, 1 a 3. Paulo então diz à igreja, as suas desavenças revelam que há um problema espiritual de comunhão entre vocês. Esses desentendimentos não resolvidos com regras nem com ameaças, mas podem ser resolvidos com um coração transformado. Paulo desejava que eles entendessem que a causa fundamental dos seus problemas era o egoísmo, o qual nasce do orgulho. Quando não nos importamos com os outros ou com nada, a não ser nós mesmos. A única palavra que se enquadra nessa postura é egoísmo que nasce do orgulho. Isso não é novo na Bíblia. Na igreja de Roma, em Romanos 12, verso 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. É um apelo ao relacionamento unido. Em 1 Coríntios 10, 24, ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Em Gálatas, não sejamos cobiçosos
de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Gálatas 5:26. Cristo, em Mateus 20, verso 25. Qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Desde que somos seres humanos pecadores, somos egoístas. E a Bíblia está repleta de exemplos. E eu acho que eu vejo um exemplo todo dia quando eu me olho no espelho. Somos egoístas. Isso se reflete na nossa indiferença. Isso se reflete nos nossos problemas. Quanto mais estamos brigando entre nós, menos avançamos no Evangelho. Quanto mais nos criticamos, olhamos os problemas dos outros e não os nossos, menos produtivos nós somos. Quanto mais nos importamos com nós mesmos e menos com os outros, mais o Evangelho morre parado dentro das nossas fronteiras. A solução está nos versos 1 a 18 de Filipenses capítulo 2 e é resumida em uma só palavra: humildade. Humildade. Vamos ver os versos 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é apropriadamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. É um apelo ao amor, é um apelo urgente à alegria através da humildade. Poucas coisas contradizem mais a profissão do cristão, o seu testemunho, do que a incapacidade para viver e trabalhar harmoniosamente com outros cristãos. Quantas pessoas não quiseram saber de Cristo, porque olharam para o nosso testemunho e viram que nós brigávamos entre nós mesmos, e perguntavam: que cristianismo é esse? Que não resolve nem os seus próprios problemas, quanto mais os meus? Que cristianismo é esse? Aonde cada um quer mais aplausos do que os outros? A obra de Deus prosperará se o povo de Deus se aproximar e trabalhar em unidade. Acho que foi Andrew Murray quem disse que a pessoa humilde não faz pouco de si mesma, simplesmente não pensa em si mesma. Ser submisso não significa que o cristão está à disposição de todos para satisfazer seus desejos, não é isso? Não somos um capacho para todos, mas somos, como Paulo disse em 2 Coríntios 4, verso 5, nós mesmos, como vossos servos, por amor de Jesus. Compreende a diferença, a sutileza em ser humilde, submisso e ativo na pregação do Evangelho? Sabe, temos um grande exemplo que é Jesus Cristo. E vamos entender isso nos próximos versos. Mas Paulo está nos convidando a viver em unidade de espírito e propósito. Quando os nossos interesses são diversos, corremos para lados opostos. Unidos em propósito e em espírito, com uma única missão, somos imbatíveis, porque estaremos abençoados pelo poder do Espírito. Unidos no mesmo propósito, podemos fazer a diferença. Sabe,
humildade, espírito altruísta, disposição em cooperar e ajudar. Como sermos tais pessoas? Paulo já explica, o Espírito Santo pode produzir isso em nós. A grande pergunta é, você se importa? Se importa o suficiente para querer ser diferente? A humildade é o segredo para a unidade. Humildade muitas vezes é interpretada como fraqueza ou covardia. Mas humildade cristã não tem nada a ver com isso. Enquanto o orgulhoso está colocando toda a sua energia em conquistar status, enquanto o egoísta está colocando toda a sua energia em conquistar mais coisas para ele mesmo, o humilde tem tempo. Tem tempo para simplesmente colocar a sua energia em ajudar os outros. Tem disposição para pensar além, porque não se esforçou tanto em provar que ele mesmo é bom o suficiente. O humilde dedica mais atenção e energia à obra do Senhor. O mais interessante é que as pessoas que realmente são humildes não parecem estar cientes da sua humildade. Aquele que anuncia, olha, eu sou muito humilde, na verdade não é. Humildade se identifica nas pessoas, mas não se anuncia. O humilde normalmente acha que precisa crescer muito ainda. E todos nós precisamos. Sabe, aqui está um convite excepcional. Cristo veio nos fazer humildes. Sabe, observar os nossos defeitos, procurar as nossas falhas de maneira rápida, estar disposto a crescer. Este é o segredo. Agora, quando as falhas são dos outros, aí sim temos que ter paciência, longanimidade e fazer concessões para perdoá-los. Entende que enquanto pensamos nos nossos erros, somos rígidos, rápidos em corrigi-los. Enquanto pensamos nos erros dos outros, somos pacientes e ávidos por perdoar e abrir concessões. Você compreende a diferença entre nos enxergar e enxergar os outros? Você compreende que o ideal pregado, explicado por Paulo, é realmente o oposto do que fazemos no nosso dia a dia? Quando alguém fala sobre problemas, qual é a nossa primeira postura? Olhar para o problema dos outros? Querer corrigir os outros? Paulo convida a uma análise profunda da nossa própria vida. Vamos mudar, vamos crescer. Versos 5 a 11 vai nos falar acerca do exemplo máximo. É a expressão máxima da realização da humildade. É o modelo perfeito de como deveríamos ser. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Humildade era a marca de Cristo. Se enxergava a humildade em cada ato, palavra, situação em que Cristo participava. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.
Este é um dos textos mais claros acerca da natureza de Jesus. O grande embate sobre a natureza divina e humana de Cristo, aqui fica claro e óbvio. O exemplo de Senhor é colocado diante de nós. Aqui entendemos que Cristo é totalmente Deus, e como Deus, Ele não quis mais do que o seu lugar. Sua natureza divina e a humana se encontram. O Filho unigênito de Deus, de João capítulo 1, não se estimou que fosse usurpação ser igual a Deus. Sua natureza humana, nela se fez como nós em tudo exceto no pecado. Assim, humilhado por sua própria vontade, desceu da sua glória para se relacionar diretamente conosco. Perfeitamente Deus, totalmente humano. Jesus é nosso exemplo, sim, porque assim como nós, enfrentou como ser humano cada uma das tentações. Ele entende o seu sofrimento, ele entende a sua necessidade, e por isso sim pode ser o nosso exemplo, por isso sim podemos segui-lo passo a passo, por isso sim podemos ser humildes como ele foi. 3 aspectos da humildade de Cristo. Primeiro, ele pensava nos outros e não em si mesmo. Em mais de 20 ocasiões ao longo do Novo Testamento, Deus nos instrui a viver uns com os outros. Em Romanos 12, capítulo 12, verso 10, devemos nos preferir uns aos outros. Em 1 Tessalonicenses 5:11, edificar uns aos outros. Gálatas 6:2, carregar o fardo uns dos outros. Romanos 14:13, não devemos julgar uns aos outros, mas sim incentivar uns aos outros. Romanos 15:14, o termo outros é a palavra-chave da humildade, do relacionamento do cristão que exercita a submissão a Deus. Exemplo divino, Cristo esvaziou-se, escolheu se humilhar, escolheu deixar a sua glória e viver como ser humano, e não como um ser humano rico, como um rei, como um nobre, mas como um pobre, como um servo. Sofreu morte, a pior, de um escravo. Eu fico imaginando, quem sou eu perto de Cristo? Quem somos nós perto da glória do Deus? Mas por que escolhemos ser ou parecer ser mais do que somos? Por que não seguimos o exemplo do que é tudo e se tornou morte por nós? Quem somos nós para negar o exemplo daquele a qual levamos o nome? Como podemos ser chamados de cristãos se não seguimos o exemplo de Cristo? Se insistimos em ser egoístas e indiferentes em relação ao mundo? Segundo aspecto da humildade de Cristo é que ele é um servo, ele serve. No texto que acabamos de ler, Paulo fala sobre 5 passos da humildade de Cristo. Ele esvaziou-se, tornou-se humano, foi servo e obediente até a morte de cruz, que não lhe foi imposta, mas ele foi voluntário para esse sacrifício. Ser humilde no cristianismo, ser um servo, ser submisso no cristianismo, não significa que obedecemos porque alguém mandou, não significa que obedecemos porque existem regras dentro da igreja, não significa que somos humildes porque os outros estão olhando. Significa que escolhemos servir, porque decidimos seguir o exemplo de Cristo, porque mais do que nunca estamos focados em um só propósito. Eu fico pensando na quantidade de pessoas que não conhecem a Cristo,
Porque estamos focados em nossos próprios problemas. A quantidade de pessoas que não enxerga Cristo através de nós, porque continuamos insistindo em sermos egoístas. O último passo de Cristo é o seu sacrifício. Mas sabe, o mais interessante nisso tudo é que ser humilde, encarar o sacrifício, abrir mão das coisas por Cristo, não produz um ser humano triste, abatido, não faz de nós pessoas com peso sobre as costas. Lemos no primeiro verso, Paulo queria e quer compartilhar conosco a alegria da humildade. Ser humilde não produz uma pessoa rancorosa, mas produz um ser humano feliz. O sacrifício de Cristo por nós na cruz não o tornou um Deus vingativo. Não o tornou um tirano que nos lembra todos os dias e diz, olha o que eu fiz por você e você continua me desobedecendo, vai ser castigado. Não. Cristo continua sendo o nosso Deus de amor, que quer que sejamos felizes hoje. O resultado de seguir a Cristo é uma vida de louvor e adoração, que se manifesta na nossa vida através de pensar nos outros, servir aos outros e se sacrificar pelo Evangelho. Muitos cristãos entendem que ser cristão é usufruir só das bênçãos de Deus. E quando o primeiro sacrifício se coloca na sua frente, o primeiro esforço além por Cristo, nós desistimos e dizemos, o problema não é meu. Se sacrificar pelo Evangelho é consequência de uma vida transformada pela graça de Deus. Não temos uma vida mais digna do que os outros. Não temos nada a mais do que os outros. Mas uma recompensa há em servir a Cristo. É a alegria de sabermos que estamos no caminho certo. É a esperança de que um dia, muito em breve, veremos face a face o nosso Salvador. John Stott, grande baluarte, pregador do Evangelho. Certa vez, num dos seus últimos sermões, em 2007, ele faleceu em 2011. Ele lembra que a vontade de Deus para o seu povo é que sejamos conforme a sua imagem. Na sua reflexão naquele sermão, ele disse que no fim da sua carreira como pregador, ainda buscava uma frase que definisse o cristianismo. Ele lembrou de uma declaração que dizia: o fim principal do homem é glorificar a Deus, mas ainda não parecia ser o fim. Ele lembrou de outra frase com apenas 7 palavras: ama a Deus e ao teu próximo. E de novo ele parou e pensou, não parece ser o suficiente. E então ele disse o que eu acabei de dizer. A vontade de Deus para o ser humano é sermos semelhantes a Ele. Nossa reflexão estaria completa até aqui? Os argumentos são suficientes para seguirmos o exemplo máximo. Só ao olhar a vida de Cristo já é suficiente, não precisa de nenhum sermão, aliás. Mas os próximos versos, os versos 12 a 18, são um complemento perfeito, porque nos levam da teoria, dos argumentos apresentados até agora, para a vida prática do cristão. Nos levam para um nível mais profundo de relacionamento com Deus, aonde não saímos daqui com ideias, mas saímos daqui com decisões. Não saímos daqui convencidos por argumentos, mas saímos daqui transformados pelo poder do Espírito.
onde não mais somos egoístas, onde não mais escolhemos um caminho de indiferença, mas finalmente praticamos o Evangelho. Finalmente somos dignos do nome cristãos. Finalmente nos unimos em um só propósito. Verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Essa é a frase-chave desse trecho. Memorize isso. Desenvolvei a vossa salvação. Muitos acham que salvação é só um ponto na vida, mas salvação é um processo de vida toda. Você se entrega a Cristo, aceita a sua graça e então desenvolve a sua salvação a cada dia. Com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Essa é a vida do cristão. Ele se desenvolve com Cristo, com o poder do Espírito, ele cresce a cada dia e se torna o quê? Um luzeiro. Um luzeiro. Quando a noite cai, e às vezes São Paulo tem dessas, né? Cai a energia, né? Numa dessas primeiras chuvas, depois de um tempo seco. Você olha para cima, num desses dias bons, sem poluição. E o que você vê? Luzeiros. Estão lá para espantar as trevas e dar direção aos perdidos. O convite de Paulo para você é: desenvolva a sua salvação, para que o nosso único propósito seja ser um luzeiro para os perdidos. Paulo não disse que seríamos diferentes por sermos cristãos, no sentido de que seremos melhores do que os outros. Simplesmente temos uma responsabilidade. Sabe aqueles que ele disse, perdidos, no meio da podridão do pecado? São os outros que devemos nos preocupar a cada dia, para os guiar rumo à salvação. Porque se não temos um propósito, se nossas ações não são um reflexo da atuação da graça em nossa vida, qual então é o nosso objetivo de vida? Para que estamos aqui? Para juntar coisas que a traça corrói? Para juntar coisas que o fogo destrói? Para termos títulos que não servem para nada? Por que existimos se não for com o único propósito de sermos um luzeiro, de desenvolvermos a nossa salvação, de levarmos outras pessoas a Cristo? Para que existimos então? Qual é a razão da nossa existência? Veja, alguns podem olhar com maldade para o texto onde Paulo nos convida a sermos inculpáveis, irrepreensíveis, e dizer que, vamos ser perfeccionistas. Bobagem. Porque logo antes, quem lê todo o texto, sabe que o querer e o efetuar são obras de quem na nossa vida? Então você é perfeito coisa nenhuma. Eu não sou perfeito coisa nenhuma. Mas através do poder de Deus, a sua graça pode realizar em nós boas obras.
Podemos sim fazer coisas boas, capacitadas pelo Espírito. Podemos sim fazer a diferença se entregues, convertidos, se submissos à vontade de Deus. Podemos sim, pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria capacidade, pela nossa própria vontade, fazemos o que é mal e o que é ruim. Mas a graça de Deus produz em nós boas ações. Como então desenvolver a salvação? Como então alcançar este propósito? Verso 16. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão. Paulo estava no fim da sua carreira. O discurso é de despedida. Ele diz: façam isso para que vocês não se arrependam, para que vocês entendam no final da vida que vocês não correram atrás do vento, de que vocês alcançaram a meta, a vitória com Cristo. Tanto esforço não foi inútil. Verso 17. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, ele está dizendo, mesmo que eu morra na prisão, julgado por ser um cristão, é isso que ele está dizendo. Alegro-me, e com todos vós me congratulo. Paulo está dizendo, mesmo que o Evangelho tenha me levado para a prisão e para a morte, o resultado na minha vida é alegria. E eu fico feliz não sozinho, mas com todos vocês. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. A maioria das pessoas associa o sofrimento à tristeza. Mas Paulo vê nossos e os seus sofrimentos, o seu sacrifício, como porta para uma alegria mais profunda em Cristo. Paulo estava diante da morte, mas como um cristão tipicamente humilde e submisso, ele experimenta alegria mesmo em meio ao sofrimento. No fim dessa jornada, o que nos espera não é a decepção de ter corrido atrás do vento, ou de ter acumulado coisas que não nos servem para nada. Não é arrependimento que nos espera, mas alegria, o sentimento de dever cumprido. O fundador do Exército da Salvação, em 1910, foi convidado para estar palestrando num grande evento. E quando ele estava sendo convidado, ele estava tão doente que ele disse, eu não vou conseguir viajar. Então os organizadores daquele grande evento, que reuniria pessoas influentes, disseram, general, mande apenas algumas palavras por um telegrama. Ele era um homem dedicado aos outros. Ele era um homem dedicado a fazer o bem. E por isso nem no telegrama ele queria gastar muito. Porque ele queria deixar tudo para os pobres, para aqueles que precisavam. E então, como o telegrama era feito o pagamento por palavras, ele disse, eu vou enviar uma palavra. E quando chegou o telegrama e os líderes daquele congresso abriram e foram ler, havia uma palavra lá dentro. E a única palavra que estava lá dentro, que resumia o propósito, que resume a nossa função, era outros. Outros. Se nossa vida fosse focada nos outros, seríamos mais semelhantes a Cristo. Aqui está o convite para você. Ser um luzeiro, um guia. Mas para isso, precisamos do poder de Deus para nos transformar em cristãos humildes, servos, submissos.
quando isso se realizar em nossa vida, nada poderá deter essa igreja na pregação do Evangelho e Jesus vai voltar. Faça um exercício hoje. No resumo que está no site, tem algumas perguntas para você refletir fora daqui, para que tudo isso faça sentido na sua vida. Que não seja mais um discurso, que não sejam mais algumas palavras, mas que seja uma mudança real na sua vida e na minha vida. Você se importa? Você se importa? Você quer fazer a diferença? Este é o convite de Deus para você. A nossa reação agora determina se aceitamos ou não essa graça transformadora. Você quer? Sim? Vamos ficar em pé, orar a Deus e pedir que Ele transforme a nossa vida. Senhor Pai que estás nos céus, quantos argumentos, quantas ideias acerca de Ti. Obrigado porque não nos deixou abandonados sem informação. Obrigado porque, através desta carta de Paulo aos Filipenses, que parecia mais escrita a nós do que a qualquer um outro, compreendemos que precisamos ser humildes como o Senhor foi. Que a graça de Jesus possa nos alcançar nesta manhã. Desenvolva em nós a Tua salvação. Abrimos o nosso coração, as nossas vontades e nos submetemos a Ti nesse instante. Queremos obedecer às Tuas ordens. Queremos mais do que nunca sermos completamente Teus. Nesse instante, Senhor, nos faz luzeiros num mundo em trevas. Por favor, tire a indiferença da nossa vida. Nos una em um só corpo, comandado por Ti. Que nossos passos cubram as Suas pisaduras. Senhor, muito em breve queremos vê-lo face a face, com alegria no coração, mesmo que isto envolva sacrifício, Senhor, mas uma alegria de dever cumprido, uma satisfação de ter feito o certo, de ter sido achado irrepreensível porque o Senhor nos cobriu com a Sua justiça. Nos transforme, Senhor. É isso que nós te pedimos e agradecemos por amor e em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Participe conosco dessa experiência de adoração a Deus em uma das igrejas adventistas espalhadas pelo Brasil. Entre agora no site encontreumaigreja.com.br e localize uma igreja próxima a você. Estamos aguardando a sua presença. A voz de Deus.